Olá, vamos falar do terceiro setor. Bom, o primeiro setor é o Estado. E o Estado visa, evidentemente, o interesse público, a busca do interesse público. Então, o primeiro setor é o Estado que busca o interesse público. E o Estado, aqui, é tomado em sentido amplo para abranger tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta. Portanto, então, a administração pública direta ou indireta compõe o primeiro setor. O segundo setor é o mercado. E o mercado busca o quê? O lucro. O mercado é formado pelas entidades privadas que visam o lucro. E o terceiro setor? O terceiro setor, ele é composto pelas entidades privadas sem fins lucrativos. Elas prestam serviços sociais não exclusivos do Estado. Então, serviços sociais não exclusivos do Estado. Por exemplo, uma entidade que presta aí serviços de saúde, ok? Serviços de assistência aí aos idosos, por exemplo, um asilo. Então, vamos lá. Primeiro setor, Estado. Administração pública direta e indireta, né? Segundo setor, mercado, que é formado pelas entidades privadas que buscam o lucro. E o terceiro setor é formado pelas entidades privadas sem fins lucrativos que prestam serviços sociais, serviços de cunho sociais não exclusivos do Estado, aqueles serviços que não são exclusivos do Estado, por exemplo, saúde, educação, proteção ao meio ambiente, etc. Então, o terceiro setor, ele não integra o Estado, que é o primeiro setor, não integra o mercado, que é o segundo setor. Ok? Então, portanto, nenhuma entidade do terceiro setor integra a administração direta ou indireta. Então, quando se fala em terceiro setor, significa esta entidade não faz parte da administração pública direta nem indireta. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho de nomenclatura, né? As entidades do terceiro setor são conhecidas aí por vários nomes, né? Entes de cooperação. Vocês vão encontrar também entes de cooperação governamental. Então, entes de cooperação governamental. Vocês vão encontrar também sociedade civil organizada. E também vão encontrar paraestatal. As entidades do terceiro setor são chamadas de paraestatal. Mas esse termo paraestatal é polêmico. Eu vou abordar mais adiante o que significa paraestatal. Bom, e a ONG? O que significa ONG? ONG é a organização não governamental, né? Esse termo ONG, organização não governamental. ONG o que é? Uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que presta serviço também de cunho social, mas de promoção a determinada causa política. A ONG, então, ela visa aí defender, promover uma determinada causa política. Então, por exemplo, uma ONG de proteção aos direitos dos índios, ONG de proteção aos idosos, ONG de proteção aos animais, ONG de proteção ao meio ambiente. Então a ONG é uma entidade, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de cunho social, mas ela sempre vai ter aí uma causa política, né? A promoção de uma causa política, vai defender um determinado interesse aí, promover um determinado interesse, ok? Uma determinada causa política. A ONG, essa expressão ONG, vale lembrar, não consta na lei, tá? Então é uma expressão que não tem valor jurídico. Mas as ONGs também integram o terceiro setor, porque prestam serviços de cunho social. Muito bem. O conteúdo das atividades do terceiro setor.
Bom, as atividades do terceiro setor são atividades de cunho social. São serviços sociais. Então, o terceiro setor presta serviço social. Ele presta aquele serviço social que também pode ser prestado pelo Estado, mas sem a exclusividade estatal. Então, aqueles serviços sociais que o Estado pode prestar e que os particulares também podem prestar. Então, o terceiro setor atua justamente aqui, nesses serviços de cunho social que o Estado pode prestar, mas sem exclusividade, ou seja, a iniciativa privada também pode prestar esses serviços. Por isso, né, são entes de cooperação, daí o nome, né, ente de cooperação estatal, né, porque o Estado pode prestar esse serviço, esses entes podem também, então existe a cooperação, né. Exemplo, saúde, a educação, proteção ao meio ambiente, etc. Qualquer serviço de cunho social, que não seja exclusivo do Estado. Tá? Qual a diferença entre os serviços prestados pelo terceiro setor e os serviços públicos? Então veja, qual a diferença entre serviços prestados pelo terceiro setor e os serviços públicos? Então, vale dizer o seguinte: os serviços que o terceiro setor presta não são serviços públicos, são serviços privados. São serviços que a doutrina chama serviços de interesse público. Serviços de interesse público são aqueles serviços de cunho social, mas que não são considerados serviços públicos. Então, vejam só, o serviço do terceiro setor se assemelha aos serviços públicos. Se assemelha aonde? Se assemelha pelo seguinte: ambos miram o interesse coletivo. O serviço do terceiro setor é para satisfazer o interesse da coletividade. Serviços públicos também para satisfazer o interesse da coletividade. Qual então a diferença entre os serviços do terceiro setor e o serviço público? Bom, primeira diferença aí, o regime jurídico. O serviço público é regido preponderantemente pelo regime jurídico de direito público. O serviço público é regido preponderantemente pelo regime jurídico de direito público. Já o serviço do terceiro setor é regido preponderantemente pelo regime jurídico de direito privado. Ok? É regido pelo regime jurídico de direito privado o serviço do terceiro setor. Então, vejam só, essa é a primeira diferença. Uma outra diferença é quem presta o serviço. O serviço público, ele vai ser prestado pelo Estado, no seu sentido amplo, administração direta ou indireta. Já os serviços do terceiro setor é prestado pela iniciativa privada. Então, o serviço público é prestado pela administração pública, direta ou indireta, e também pelos delegatários de serviços públicos, né? Mas o delegatário atua naquele serviço que é exclusivo do Estado, só o Estado pode prestar, então ele delega para particulares, por exemplo, serviço de energia elétrica. Então, o serviço público é prestado pelo Estado ou por delegatários de serviço público, que são particulares, né? Já o serviço do terceiro setor é prestado por entidades aí da iniciativa privada. Então, vamos lá, um serviço de saúde, se é prestado pelo município, é serviço público. Se é prestado aí por uma organização social,